Que Deus te abençoe e que as bênçãos dele estejam sendo derramadas na tua vida de uma maneira grandiosa, poderosa e tremenda. Quem te saúda em Cristo é o Bispo Adriano Ferreira, o Atalaia de Fogo. E eu quero convidar a você, já deixa seu like, a compartilhar este vídeo, a ativar as notificações para que sempre que eu postar vídeo você possa estar sendo notificado. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que Deus irá te abençoar mais do que tem abençoado. Nesta feita iremos trazer, aleluia, esta poderosa palavra acerca de Deus. Deus, quem o criou? Quem o fez? Deus é um ser grande, é um Deus poderoso e terrível. Deuteronômio capítulo 7, verso 21. Deus vai além da nossa compreensão, da nossa razão e do nosso entendimento. Então Deus, irmãos, aleluia, quem o fez? Quem o criou? Deus não veio a ser feito nem criado por ninguém. Ele já existia antes de todas as coisas. Se Deus tivesse sido feito ou criado por alguém, ou viesse ter existido simplesmente do nada, ele não seria Deus. Muito pelo contrário, as coisas já subsistem através dele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio criou Deus. Antes de todas as coisas existirem, Deus existia. E Ele foi o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo de número 90, verso de número 2, que antes dos montes se formar, antes da fundação do mundo, de eternidade em eternidade, Ele já era Deus. Jesus chegou a falar no livro de João, capítulo de número 17, verso de número 5, aleluia, pedindo para que Deus manifestasse a glória que havia desde antes, havia sobre eles da fundação do mundo. A palavra de Deus, ela nos mostra a real grandeza de Deus, aleluia, e do seu poder. A palavra de Deus ainda nos diz no livro de Colossenses, capítulo 1, o verso de número 16 e 17, que tudo foi criado por Ele e para Ele. E no verso 17 fala que antes da fundação do mundo e antes da criação de tudo, Deus já existia. A Bíblia também diz em João 1, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então a gente pode ver, irmãos, que Deus não veio a ser criado por ninguém e nem foi feito. Ele não passou a existir por obra do acaso, também não. Antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. As coisas só passaram a existir por meio da ação do poder de Deus. Isaías retrata no capítulo de número 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Deus é um ser divino, grandioso e poderoso, irmãos, que a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 40, verso de número 22, irmãos, que Ele está sentado sobre o ciclo da terra e que Ele estende os céus como cortina, tanto enrola como desenrola os céus. Isso é que é a grandeza do poder do nosso Deus. Isaías 66, do verso de número 1, fala que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Há muitas pessoas que pensam que Deus, aleluia, é vários deuses, ou que Deus é uma obra do acaso, ou que Deus não existe. Muitos não crêem na real existência de Deus. Mas Deus existe e é por meio dele que nós vivemos. É por meio dele que nós, aleluia, nos locomovemos e é por meio dele que nós estamos de pé. A palavra de Deus vai nos mostrar
que Deus, irmãos, Ele é o Deus que fundou o mundo, que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem. Então Deus não é, aleluia, uma obra do acaso. Deus não é um ser que venha a ser criado por alguém, não. Ele é Deus. Antes de todas as coisas, Ele já existiam, e as coisas só passaram a existir por meio dele. Então Deus não foi criado por ninguém, não passou a existir por obra do acaso. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro. Então perceba que Ele é o começo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o único e também é o derradeiro. Esse é o Deus a qual nós servimos. Muitos, aleluia, até mesmo a ciência, aleluia, não crê, e alguns até não acreditam na existência desse Deus tão poderoso, mas a gente pode ver a comprovação acerca do poder de Deus em tudo que vemos, em tudo que observamos, porque tudo foi criado, foi feito por meio de Deus. Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão tremendo, que Ele não precisou da ajuda de ninguém para existir. Ele não precisou da ajuda, louvado seja o Senhor Jesus, de homem nem de nada para criar o mundo, para fazer todas as coisas. A Bíblia vai nos retratar em Gênesis capítulo 1 que todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Deus diz haja, Deus diz faça, Deus diz produza, e conforme a palavra de Deus, tudo é efetuado, tudo é feito. Eclesiastes capítulo 8, verso 4, fala que a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá o que fazer? Jó chegou a dizer que Deus era muito grande. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele de fato existe. Ele de fato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já existia antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem através dele. Se Deus não criasse nada, nem ninguém, aleluia, Deus, aleluia, mesmo assim, já existiria e estaria vivenciando, aleluia, desde a sua existência. Então, Deus já existia antes de tudo. Ele era Deus, Ele é Deus, e Ele ainda permanece sendo Deus. Então, que a gente possa entender, irmãos, Deus é tão grande, irmãos, que a mente humana não pode ter o entendimento da compreensão dos mistérios dele. Aleluia. Só podemos ter a plena, aleluia, o pleno conhecimento acerca de Deus por meio da revelação a qual Deus, Ele nos dá. Então que Deus te abençoe, que Ele permaneça abençoando a tua vida e que as bênçãos dele reposem sobre você. Saiba de uma coisa, Deus, Ele é Deus. E acima de todas as coisas, Ele permanece e sempre será sendo o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e que as bênçãos dele reposem sobre a tua vida. Em nome de Jesus.